Em entrevista à Euronews, a vice-primeira-ministra da Ucrânia diz que a cimeira de Washington vai dar um sinal claro sobre a adesão do país à NATO. NATO acusa a China de facilitar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Pequim nega apoio à campanha militar de Moscou. O Europa das Nações Soberanas é o novo grupo de extrema-direita do Parlamento Europeu e conta com 28 eurodeputados. A extrema-direita francesa passou de 89 deputados na Assembleia Nacional em 2022 para 123. A NATO reiterou a solidariedade inabalável com o povo da Ucrânia e declarou que o país está no caminho irreversível para a adesão. Apesar da linguagem incisiva, não há dados sobre quando Kiev poderá juntar-se à Aliança Transatlântica, que é uma das garantias mais fiáveis para a segurança ucraniana. A Euronews, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, diz que a cimeira de Washington dará um sinal claro sobre o processo. At this point, we had a very long discussion and we do not have the unity backing of this decision. But I think we will hear a very strong message on the membership that it's not subject to a discussion. And I hope that the leaders, after the decision will be taken today and tomorrow, will be really vocal in messaging that to Russia, that membership of Ukraine to NATO is irreversible. And this is a very clear signal to those who thought that this could be a trade-in point. The problem is the language irreversible is not legal language. It can be reversed. It can be reversed anytime. So Ukraine isn't any closer to membership as we speak or at the end of the summit. It could be reversed, but it would require 32 to agree on that. Are you satisfied at the end of this summit that Ukraine will have what it needs to defend its people from hospital attacks that we've seen at the start of this week? Of course, there is much more we need. There's much more we need, and as long as people die in Ukraine, we will never feel fully able to prepare ourselves. But I think it's not the question about Ukraine. I'm sure that the moment where 0 Russian soldiers are on Ukrainian soil, this will be the moment where we will be able to say that people are safe. Has the issue regarding restrictions on using weapons inside Russian territory, has that been resolved somewhat? Well, today President has had a meeting with the key countries having at his disposal the ability to release the permission for Ukraine to be able to destroy the Russian infrastructure, enabling this launching of the missiles, but also the military capabilities enabling these attacks. So these were the meetings with Great Britain, with Germany, and the bipartisan meeting in the US Congress. So following these meetings, and tomorrow there will be a meeting between President of Ukraine and President Biden. So this will be one of the issues to be discussed. And have you got any, will there be a release? Will there be a reduction of restrictions for Ukraine? I'm sure we are on our way to this decision, but there's no way that we can really forecast any announcements. A China está a tornar-se um foco de atenção da NATO. Na cimeira em Washington, os 32 membros da aliança mostraram preocupação com o arsenal nuclear e os recursos espaciais de Pequim. As NATO allies agreed today in our summit declaration, China has become a decisive enabler of Russia's war against Ukraine. And China's support increases the threat Russia poses to Euro-Atlantic security. Allies have stated clearly that China cannot enable the largest conflict in Europe in recent history without this negatively impacting their interest and reputation. Tomorrow, NATO allies will meet with our 4 Indo-Pacific partners and the European Union, and we will continue to deepen our cooperation in addressing shared challenges. A China nega apoiar os esforços de guerra da Rússia e insiste que tem uma relação comercial normal com o vizinho do norte.
Dezenas de deputados de extrema-direita recém-eleitos chegaram pela primeira vez à Assembleia Nacional Francesa desde que foram anunciados os resultados das eleições legislativas. Apesar da derrota do Rassemblement Nacional para a coligação de esquerda Nova Frente Popular, seguida pela coligação centrista do presidente Emmanuel Macron, a extrema-direita obteve ganhos significativos nas eleições, passando de 89 lugares em 2022 para pelo menos 123 na Assembleia Nacional. Desta forma, os deputados do RN terão um papel fundamental na manutenção ou queda do futuro governo. Há até quem acredite que a única saída para a crise institucional que se aproxima é uma nova dissolução que só poderá acontecer no próximo ano. On a brossé un peu les perspectives politiques dans le pays et là c'est le saut dans l'inconnu, c'est le bourbier pour reprendre le terme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et puis on a parlé aussi un peu de l'avenir. À part une dissolution d'ici un an, on ne voit pas très bien la solution qui pourrait être retenue. Donc on va repartir en campagne sur un an. A luta por Matignon, o gabinete do primeiro-ministro, continua. O círculo presidencial está empenhado em encontrar aliados de modo a bloquear um governo de esquerda. Si le nouveau Front populaire devait demain gouverner et qu'il y ait en son sein un seul membre insoumis, alors ce serait une motion de censure immédiate, donc un gouvernement qui tomberait vraisemblablement de manière immédiate. Je pense que ce n'est pas sain pour le pays, je pense qu'on a besoin de stabilité, donc cette stabilité, c'est d'arriver encore une fois à créer une alliance qui aille au-delà des blocs qui sont aujourd'hui un peu figés. À esquerda, os partidos prometeram apresentar um nome para primeiro-ministro esta semana e insistem que são capazes de governar França como um governo minoritário. A figura mais radical da esquerda francesa, Jean-Luc Mélenchon, afirmou que caso a Nova Frente Popular chegue ao poder no país, o orçamento ficará sob controle. A coligação de esquerda venceu a segunda volta das eleições legislativas no domingo, depois de ter prometido um aumento da despesa pública. Isto poderia causar alguma tensão com Bruxelas, que recentemente repreendeu França pelo déficit elevado apresentado. Nous n'avons aucun intérêt à un choc frontal avec des institutions capables du pire comme l'est la Commission européenne. Dès lors, il n'y a qu'une manière de régler les problèmes des déficits excessifs, puisque je vous rappelle que nous sommes dans la liste des déficits excessifs, c'est évidemment d'augmenter les recettes. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas une dépense nouvelle, et j'en prends l'engagement devant vous au nom de la coalition, et pas simplement en mon nom personnel, qu'il n'y aura pas une dépense supplémentaire qui ne soit gagée par une recette supplémentaire. Mélenchon também criticou o presidente Emmanuel Macron por já ter designado um candidato para o novo mandato de comissário francês, alegando que este deveria ter tido em consideração os resultados eleitorais. Et peut-être même que dans certains pays, on aurait l'audace de penser que le premier groupe d'une Assemblée nationale est celui qui est le mieux placé pour désigner les commissaires. Mais la monarchie présidentielle a ceci de particulier, c'est qu'elle invente elle-même ses propres règles au fur et à mesure que le temps passe. Mélenchon queixa-se de que Macron ainda não contactou a Nova Frente Popular para formar um novo governo, apesar do grupo ter vencido as eleições. Muitos temem que uma negociação longa possa causar instabilidade em França, a segunda maior economia da União Europeia. O Europa das Nações Soberanas é o novo grupo de extrema-direita do Parlamento Europeu, que conta com 28 eurodeputados de 9 Estados-membros. Deste grupo fazem parte partidos como a Alternativa para a Alemanha, o espanhol Se Acabou la Fiesta e o francês Reconquistar. A sua composição e nome foram anunciados na quarta-feira após uma reunião em Bruxelas, sendo esta a terceira força de extrema-direita no Parlamento. A notícia surge um dia depois da criação do Partido Patriotas pela Europa, uma iniciativa do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, para agregar forças ultraconservadoras e nacionalistas. A Europa das Nações Soberanas opõe-se ao Pacto de Migração e Asilo, ao Pacto Ecológico Europeu, aos valores do progressismo social e à assistência militar à Ucrânia. Um grupo de ajuda que resgata migrantes retidos no mar Mediterrâneo confirmou que uma das suas operações foi interrompida na quarta-feira por 4 assaltantes armados perto da costa da Líbia.
De acordo com a ONG SOS Mediterrâneo, os voluntários estavam a ajudar 93 migrantes a entrarem na embarcação quando os assaltantes se aproximaram e conseguiram invadir o barco de resgate. No entanto, acabaram por fugir depois de alguns dos migrantes terem atirado ao mar em busca de segurança. A SOS Mediterrâneo informou ainda que um dos migrantes que tinha saltado para a água desmaiou devido a hipotermia e stress após o incidente. Ainda não é clara a motivação dos assaltantes para quererem levar o barco. Muitas vezes estas embarcações são afundadas intencionalmente pelas autoridades marítimas italianas por razões de segurança. De acordo com o Ministério do Interior italiano, o número total de migrantes que chegam à Itália de barco diminuiu para metade em relação ao ano passado. As vagas de calor têm levado as empresas de construção civil a reduzir os horários de trabalho. Apesar dos cerca de 30 graus à sombra, os trabalhadores desta obra em Toulouse, no sul de França, cumpriam a jornada laboral debaixo de sol. C'est un vrai problème parce qu'il y a des accidents qui sont déjà arrivés et on essaie de les anticiper. Um problema que já tem solução. A partir de agora, a proteção dos trabalhadores perante as elevadas temperaturas está regulamentada. On est quand même obligé de venir sur le chantier durant la journée, de venir et de constater que la chaleur est trop forte pour travailler et qu'ensuite ensuite on renvoie les ouvriers à la maison et ils seront quand même payés comme s'ils avaient travaillé. Com temperaturas acima dos 32 graus, mostram os estudos, a produtividade cai 40%. C'est important pour aider la santé des travailleurs, de nous, tout le monde. Parce que moi, je suis jeune, mais peut-être il y a des plus vieux que moi que c'est plus compliqué pour eux. As vagas de calor na Europa triplicaram desde a década de 60.